De programas de superstição a provas da existência de ETs, é um fato que a cultura ao redor dos seres misteriosos cresce ano após ano. Hoje falaremos sobre OVNIs, e que seus avistamentos são mais comuns do que se imagina. Vamos ver aqui casos emblemáticos da história, que até hoje seguem sem explicação. A dúvida quanto à existência de vida extraterrestre é algo intrigante que ecoa na mente humana há muito tempo. Muita gente vê referência a alienígenas em registros de antigas civilizações, e nossos olhares para o espaço sempre miraram encontrar alguma evidência de que não estamos sozinhos neste imenso universo. Mas o que são OVNIs? São objetos voadores não identificados, também chamado de UFO, e mais recentemente chamado de fenômenos anômalos não identificados. OVNI é um objeto ou luz vistos no céu, ou ocasionalmente em terra, ou no mar, que não consegue ser identificado pelos observadores, com os meios de exame ao seu dispor. Relatos de avistamentos de OVNIs têm tornado comum, e vêm sendo registrados há um longo período, alimentando debates e teorias sobre a existência de vida extraterrestre. As recentes revelações de documentos reacendeu o debate sobre o assunto, levantando novos casos e mexendo com a opinião pública. A suposta aparição de OVNIs nos Estados Unidos, após o abate de 4 objetos voadores não identificados, balançou algumas teorias da conspiração sobre a existência de alienígenas, algo não tão novo aos norte-americanos. A famosa Área 51 foi questionada por pessoas de todo o mundo como um espaço ultra-secreto do governo americano para experimentação e testes em alienígenas. Junto a essas notícias, somam-se vídeos com objetos brilhantes no céu, marcas deixadas em plantações e tantos outros relatos. Mesmo no Brasil, houve uma série de casos relacionados a esses seres. Veja abaixo algumas das histórias mais bizarras que já circularam ao longo do último século sobre a existência e possível comunicação com alienígenas. Caso 1, a Noite dos OVNIs, Brasil 1986. Aqui no Brasil, encontramos também vários relatos de supostos encontros com possíveis alienígenas. No dia 19 de maio de 1986 que os brasileiros sentiram o pavor de uma eventual invasão de extraterrestres. Naquele dia, pelo menos 21 objetos voadores não identificados foram avistados pelos militares. 5 caças da Força Aérea Brasileira foram enviados para persegui-los, embora nenhum deles tenha conseguido abatê-los. Um registro do Ministério da Justiça diz que os objetos mudavam de cor, voando em uma velocidade super rápida. E agora apresentamos um arquivo do Ministério da Justiça. Abre aspas. Tudo começou quando o operador da torre do aeroporto de São José dos Campos, São Paulo, observou pontos luminosos que mudavam de cor, com a predominância da tonalidade vermelha, e perguntou ao piloto Alcir Pereira se ele estava vendo a mesma coisa. Após a confirmação de Alcir, a torre de controle de São Paulo captou sinais sem identificação, e o Sindacta-I, em Brasília, detectou OVNIs nos radares de Goiás, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Por causa da velocidade dos objetos, o Centro de Operações de Defesa Aérea decidiu enviar os caças para persegui-los e interceptá-los, porém, nenhum dos 5 caças conseguiu chegar perto dos OVNIs. Caso 2, Velas Boas 1957. Este é um caso de contato com alienígenas no Brasil. O evento teria ocorrido em 16 de outubro de 1957, depois de Antônio Velas Boas, filho de fazendeiros em Minas Gerais. De acordo com Antônio, ele já teria avistado uma forte luz branca no mesmo mês do acontecimento. Segundo o relato, dentro da nave, ele teve suas roupas retiradas, teve sangue coletado por meio de uma ventosa grudada em seu queixo. Depois, ele teria sido deixado em uma sala com uma mulher alienígena de cabelo platinado e grandes olhos azuis, com pelos vermelhos nas axilas e no pubis. Ao se despedir de Antônio, a alienígena teria ainda apontado para a própria barriga, fazendo menção de que estaria grávida do agricultor.
Para ele, o seu caso se tratou de uma experiência genética conduzida por seres extraterrestres. Existem poucas evidências de que tenha de fato acontecido, não sendo avistado nenhuma marca do solo do disco voador. Antônio, porém, demonstrava as marcas deixadas no corpo dele pelo suposto contato com os aliens, além de sintomas apresentados por ele no período seguinte ao evento, típicos de pessoas expostas a uma radiação moderada. Antônio morreu em janeiro de 1991, com 56 anos. Caso 3GLGN, Japão 1986, um relato bastante conhecido, ocorreu em 17 de novembro de 1986, quando o piloto japonês Kenji Terauchi, da Japan Airlines, ele teria avistado 3 objetos voadores, não identificados, durante um voo de carga, entre Paris e Tóquio. Terauchi e sua tripulação conseguiram observar luzes brilhantes que se moviam em alta velocidade e mudavam de direção abruptamente. Os objetos foram captados pelo radar de controle de tráfego aéreo, mas desapareceram sem deixar rastros. Este caso ganhou notoriedade e foi amplamente investigado, inclusive pela FAA nos Estados Unidos. Caso 4 de São Paulo, Brasil 1982, em 8 de fevereiro de 1982, o piloto Jorge Pão-Lancão, da Companhia Aérea Aerolíneas Argentinas, relatou ter visto um objeto não identificado, enquanto sobrevoava a região de São Paulo, Brasil. O objeto foi descrito como luzes brilhantes que mudava de cor. Foi avistado também pela tripulação durante a maior parte do voo. O evento foi reportado ao controle de tráfego aéreo e gerou grande interesse entre os entusiastas de OVNIs na época. Caso 5 Área da Costa do Golfo dos Estados Unidos da América, 19 e 20 de setembro de 1957. Uma tripulação com 6 oficiais foi seguido durante uma distância total superior a 900 quilômetros e durante um período de mais de 1 hora, quando voavam em Mississippi, através da Louisiana e Texas, e para o sul do Oklahoma. O objeto não identificado foi, em vários momentos, visto pela tripulação como uma luz branca ou vermelha, seguido por radar terrestre, e detectado pelos aparelhos de ESM a bordo do RB-47. O incidente é descrito como inexplicável. Caso 6 de Bariloche, Argentina 1995, em 31 de julho de 1995, um Boeing 727 da Companhia Aérea Aerolíneas Argentinas teve um encontro próximo com um OVNI, enquanto se preparava para pousar no aeroporto de Bariloche. O mesmo piloto do caso brasileiro, Jorge Pão-Lancão, relatou ter visto uma luz intensa que passou a poucos metros da aeronave, obrigando-o a realizar uma manobra de emergência para evitar uma colisão. O incidente foi confirmado por testemunhas em terra e pelo controle de tráfego aéreo, mas permanece sem explicação. Caso 7. O incidente de Trindade, Ilha de Trindade, Brasil, 16 de janeiro de 1958. OVNIs foram fotografados na Ilha de Trindade durante expedições meteorológicas e geológicas na ilha. O caso foi mais tarde considerado uma fraude, e foi considerado que a visão de um OVNI na área da ilha seria improvável. Caso 8 do Forte de Itaipu 1957. Era 4 de novembro de 1957, quando 2 sentinelas do Forte de Itaipu, localizado na cidade de Praia Grande, em São Paulo, avistaram uma grande luz no céu. Ao olharem com mais cuidado, perceberam que o objeto descia a uma alta velocidade e parou a cerca de 300 metros da instalação militar. Segundo os soldados que avistaram o VNI, ele teria cerca de 30 metros de diâmetro e começou a emitir um zumbido intenso e uma forte onda de calor em direção às sentinelas. Embora não fosse possível notar qualquer tipo de chama ou luz durante este evento, com suas roupas queimando, uma das sentinelas chegou a desmaiar.
enquanto a outra se protegeu e gritou em pedido de socorro. Outros soldados chegaram e puderam ver o UVN partindo em retirada. Os oficiais feridos receberam tratamento e se recuperaram, mas o caso ainda permanece sem conclusão até hoje. Ele teria recebido atenção até mesmo da Embaixada dos Estados Unidos. Segundo relatos, até mesmo oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos da América teriam comparecido ao Forte Taipu para investigar o caso. Caso 9 Rinfuan, Reino Unido 2013. Em 19 de julho de 2013, o piloto de um Airbus A320, que se aproximava do aeroporto em Londres, relatou ter avistado um objeto metálico, em forma de disco, que passou muito perto da aeronave. O piloto inicialmente pensou que se tratava de um drone ou balão, mas ao perceber a velocidade e a altitude do objeto, concluiu que não poderia ser nenhum dos dois. O caso foi investigado pelas autoridades britânicas, mas o objeto nunca foi identificado. Caso 10 Travis Walton, Floresta Nacional de Apache City Graves, no Arizona, Estados Unidos, 05 de novembro de 1975. O madeireiro Travis Walton relatou ter sido raptado por alienígenas durante mais de 5 dias. Os 6 colegas de trabalho de Walton afirmaram teriam testemunhado um grande disco prateado a pairar. Relatam ter fugido do local, deixando o colega deitado no chão. Ele reapareceu no dia 10 ao final da noite em Rimbon-on-Vogel. Walton descreveu o acontecimento e as suas consequências no livro The Walton Experience, 1978. Caso 11, Operação Prato Brasil 1977, ocorrida entre outubro e dezembro de 1977. A Operação Prato foi deflagrada pelo 1º Comando Aéreo Regional, órgão da Força Aérea Brasileira, com sede em Belém, Pará, para investigar o surgimento e a movimentação de OVNIs na região dos municípios de Vigia, Colares e Santo Antônio do Tauá. Após inúmeros relatos de pessoas sendo feridas por luzes que causavam queimaduras, a operação da aeronáutica comandada pelo capitão Urian G. Holanda se dirigiu ao local e teria feito fotos e vídeos dos eventos. Apesar de ainda não ter tido todos os seus documentos revelados, o caso é um dos mais documentados do mundo e teve fatos divulgados de forma oficial pelas Forças Armadas e outros, que chegaram ao grande público por meio de vazamentos. Nos documentos já acessíveis, é possível ler uma série de relatos sobre o avistamento dos OVNIs, tanto por parte dos militares, quanto por parte de civis, que prestaram depoimento às autoridades, com descrições precisas sobre movimentação, velocidade e contato com os tais feixes luminosos, apelidados de chupa-chupa. Segundo o relato da médica Dr. Welaide, então com 24 anos, que atendeu a vários pacientes no posto de saúde da cidade de Colares, seus pacientes apresentavam crise nervosa, cefaleia, astenia, amortecimento parcial do corpo, paresia, tremores generalizados, tonturas e também queimaduras de 1º grau e marcas de microperfurações. Ainda segundo o depoimento da médica, os homens apresentavam as marcas no pescoço, enquanto a única mulher supostamente vítima dos aliens trazia as marcas sobre o seio. Houve vários registros da luz e de supostos OVNIs, mas nunca houve consenso entre a equipe de que os objetos voadores não se tratavam apenas de corpos celestes, ainda com documentos classificados, ou seja, secretos não divulgados pelos militares brasileiros. O caso permanece um mistério. Caso 12, caso de Los Angeles, Estados Unidos da América, 2020. Em agosto de 2020, pilotos de várias companhias aéreas comerciais relataram avistamentos de um homem voando perto do aeroporto internacional de Los Angeles. O homem, que parecia estar usando um jetpack, foi avistado a uma altitude de cerca de 3.000 pés, 914 metros, o que é extremamente incomum e perigoso. A Polícia Federal Norte-Americana e a FAA investigaram o incidente, mas até hoje não se sabe ao certo o que foi avistado. Caso 13, Estados Unidos da América, 7 de janeiro de 1948.
a Força Aérea dos Estados Unidos da América enviou um piloto de caça para investigar um avistamento de UVN sobre Fort Knox, Kentucky. O seu avião despenhou-se e o piloto morreu enquanto perseguia o objeto. Caso 14, Japão, 22 de fevereiro ou 24 de março de 1803. Não se tem com precisão a data, mas entre 22 de fevereiro e 24 de março de 1803, pescadores locais teriam visto um navio à deriva nas águas próximas. Dizem que quando o investigaram, uma bela jovem mulher que descreveram como tendo cabelo vermelho e branco, vestida com roupas estranhas, apareceu. Alguns crentes em OVNIs pensam que esta história seria um encontro imediato do terceiro grau no Japão. Caso 15, incidente em Varginha, Brasil, 1996. Não poderíamos deixar de falar sobre Varginha. Provavelmente o mais famoso dos casos de presença alienígena no Brasil. O incidente diz respeito à suposta aparição de naves e seres extraterrestres na cidade de Varginha, Minas Gerais, em 1996. Segundo os relatos de duas irmãs e uma amiga, elas teriam visto uma criatura de aspecto humanoide ao passarem próximas a um terreno baldio. De acordo com o depoimento, o ser teria pele marrom, aparência viscosa, grandes olhos saltados e avermelhados e 3 protuberâncias na parte superior de sua cabeça, cercado por mistérios e teorias de conspiração. O caso ficou famoso no mundo todo. As 3 garotas chegaram a afirmar na época que o alien se comunicou por meio do pensamento com elas, e, além disso, a mãe das irmãs Silva teria dito que uma pessoa desconhecida tentou subornar a família, a fim de que elas não dessem mais qualquer depoimento sobre o caso. Oficialmente, a conclusão do inquérito da Polícia Militar é de que a tal criatura de pele marrom e olhos avermelhados seria, na verdade, um cidadão de Varginha conhecido como Mudinho, que provavelmente apresenta algum desvio mental e cujas características puderam ser posteriormente evidenciadas no estudo fotográfico de simulação. Contudo, ufólogos contrariam esta versão, alegando que as 3 meninas conheciam o tal Mudinho e que jamais o descreveriam como um ser assustador, de baixa estatura, com olhos grandes avermelhados e protuberâncias na cabeça. Além disso, a presença de várias viaturas da Escola de Sargentos de Armas na região, em datas próximas às dos avistamentos de OVNIs e aliens, também reforça a posição daqueles que acreditam que as autoridades estão escondendo algo. É você, acredita em vida em outros planetas, em OVNIs? Conhece alguma história de avistamento? Deixe nos comentários. Por último, no dia 22 de agosto de 2024, a NASA detectou um objeto 27.000 vezes maior que a Terra se movendo pelo espaço. O objeto está voando ao redor da Via Láctea a mais de 1 milhão de milhas por hora. Sua velocidade é tão grande que poderia escapar da gravidade da galáxia e desaparecer no espaço intergaláctico. Será que eles estão vindo?